pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Túlio Esquinazzi aqui no YouTube. E se você estiver escutando no Spotify, no nosso episódio aqui do nosso podcast Fisioconsciência, também seja muito bem-vindo. Eu sou Túlio Esquinazzi, sou fisioterapeuta, osteopata, quiropraxista e criador da plataforma de atualização científica da fisioterapia traumático, ortopédica e esportiva, a Fisioconsciência. Na aula de hoje, pessoal, vamos conversar sobre um tema um pouco diferente daquilo que a gente trata aqui nos nossos vídeos, tá? Vamos falar ali sobre um tema que eu acho extremamente importante, um tema que eu vejo que para nós, a nível Brasil, é péssimo, tá? A gente é muito falho nesse aspecto, que é falar sobre uma vida de estudos, uma rotina de estudos. Eu vejo que seja uma pessoa que esteja na universidade ainda, seja ela uma pessoa que já está no mercado de trabalho como recém-formado, ou com seus 10, 20, 30 anos de formado, é muito comum, gente, que existem pessoas que de fato param de estudar ou até nunca nem tiveram uma rotina de estudos. E isso é muito, muito preocupante, tá? A gente pode encontrar ali diversos aspectos de pessoas que têm essa questão dessa falha na vida de estudos, né? Seja uma pessoa ali que ela acabou de se formar, e aí, aliás, vamos pegar ali do início, né? A pessoa que está na faculdade. A pessoa na faculdade, muitas vezes, ela não tem aquela rotina de estudar diariamente e ela tem a rotina de só estudar para um trabalho específico ou para uma prova específica. Isso aí é um grande problema, né? Porque aí você vai estar estudando apenas para fazer uma prova. Prova essa que 5 minutos depois que você termina a prova, você nem lembra o que foi que estudou ou para que vai servir aquilo ali para alguma coisa, né? Vai ter também aquela pessoa que é recém-formado, que ele só quer aprender uma técnica e se for a técnica da moda para ele é melhor ainda. Então, qual é a melhor técnica agora do momento? Eu vou fazer isso aí, eu vou aprender como é que faz e acabou. Eu só quero isso, eu só quero aprender a técnica e usar com o meu paciente. E também tem aqueles ali que já tem uma longa estrada pela frente e acha que não, esse negócio de estudar não dá para mim não, eu já sei que eu faço, meu negócio mesmo é quando chega meu paciente aqui, eu vou atender e é isso, e acabou, enfim. Vai ter pessoas que vão reclamar que vai ser falta de tempo, vai ser pessoas que vão reclamar porque não sabem o que estudar, vai ter pessoas que vão relatar que não sabem por onde estudar. Então, assim, motivos tem aí de monte, né? Várias desculpas que as pessoas vão falar sobre a sua justificativa de não estudar. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão aqui comigo, que é o seguinte: tem muita gente hoje em dia, eu vejo que isso aí de fato é um grande boom, tá? Sobre as atividades físicas, né? Então, o pessoal, muitas vezes, eles estão fazendo aí vários tipos de atividade física, ou então realmente investem bastante ali seu tempo do seu dia para fazer esportes, e qualquer tipo de atividade física, musculação, beach tênis, corrida, o que for. Eles se dedicam pra caramba, eles sabem de tudo do esporte deles, sabe qual é o melhor tênis, qual é o melhor treinamento, qual é a melhor suplementação, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo. Sabe tudo do seu esporte. Mas tem um detalhe que é bastante importante. Ele não vive do esporte. Ele pratica com hobby. Ou ele é um atleta amador, sabe? E se ele dedicasse o quanto ele se dedica à sua carreira, na sua profissão, muito provavelmente ele teria um resultado na sua vida muito melhor a nível profissional, tá? E eu falo isso porque o brasileiro já é uma pessoa que não tem um hábito de estudar.
a gente pode até tirar ali por uma base de pessoas de leitura de livros, né? Então a gente vai ver aí que a média do brasileiro é ler um livro no ano ou nenhum, eu não lembro, é muito baixo, é coisa ridícula. Mas essa falta de leitura, essa falta da cultura de estudar, falo isso porque a gente aprendeu que estudar é chato, estudar é tedioso, estudar é algo que é sofrido, tá? Eu posso falar isso porque eu aprendi muito que estudar era como se fosse um castigo. Ah, você está de castigo, vai estudar. Era sempre como se submetesse em relação a isso, de você ter que ir, como fosse uma forma de, ó, fez algo de errado e a forma de pagar pelo seu erro é ter que estudar. Então, sempre fui submetido a esse tipo de educação. E também confesso a vocês que eu sempre fui um péssimo aluno na escola, né? Então sempre foi para mim sofrido todos os anos na escola porque era todo ano para a final e aquele medo tremendo de reprovar de ano. E realmente eu nunca, até meus 20, 21 anos, eu nunca li um livro na minha vida. Nunca nunca abri um livro, um paradidático, nem nada. E aí o que é que acontece? A partir do momento que nessas coisas de internet eu acabei caindo em algumas pessoas, alguns influenciadores que falavam sobre como a leitura poderia melhorar a sua vida e você poderia crescer mais dentro da sua profissão e como pessoa adquirindo o hábito de leitura. Que grandes personalidades do mundo, grandes empresários, grandes atletas, enfim, eles dedicavam esse tempo também à vida intelectual. E aí, recebi aqui naquela época ali com 20 anos, eu recebi uma sugestão de um livro. E esse livro é o chamado Pai Rico, Pai Pobre. Então é um livro muito, muito antigo, e é um livro para quem quer estudar finanças, de fato, é o primeiro, a porta de entrada, assim, e eu recomendo para todo mundo, tá? E por sinal, pessoal, eu vou falar alguns livros aqui para vocês e vou deixar um link tanto aqui embaixo aqui no YouTube, na descrição do vídeo, como também ao pessoal que está lá no Spotify, escutando a gente no podcast, no Físico Consciência. Vou deixar lá também o link, caso vocês se interessem por adquirir o livro. E eu tenho certeza que todos esses aqui que eu vou falar para vocês são livros que tanto tem de entrada ali, pessoas que estão iniciando o mundo da leitura, aqueles já no modo intermediário ali, mas que vão ser livros que, de fato, vão mudar a forma de você ver o mundo, a sua vida, com certeza. E para melhor, tá certo? E aí, voltando, eu iniciei esse processo no meu primeiro livro que eu li, Pai Rico, Pai Pobre. E eu lembro que aquele livro simples, numa história bem leve, bem legal, aquilo ali explodiu minha cabeça. E eu falei, caramba, é isso, velho. Eu preciso aprender mais. Caramba, eu posso ter contato com grandes pessoas que nem existem mais no mundo, que já passaram dessa para melhor, numa forma, com o pensamento dele, que é um livro. As ideias dele, a forma que ele viu o mundo. Caramba, eu posso ter contato com essas pessoas grandiosas por meio dos livros. E aí eu comecei, e eu posso falar, desde daquela época ali, dos 20 anos até hoje, é algo que me acompanha. Eu não lembro, é duas coisas que eu sempre falo, é duas coisas que eu tenho guardado comigo. Eu não lembro da última vez que eu acordei de manhã e não tomei um copo de café e também não estava lendo algum livro. Tá? Hoje assim, desde aquela época, lá se vão 11 anos, não tem esse que um dia possa perguntar para mim e falar, Túlio, você tá lendo o quê, cara? E falar, tô lendo nada não, tô dando tempo. Não, não existe isso. Não existe. Eu sempre tive esse hábito ali dos 20 anos até hoje de leitura e eu realmente posso falar para vocês que mudou a minha vida muito para melhor, tá? Sendo que o que é que acontece? Muita gente tem uma dificuldade de iniciar essa vida intelectual, você
iniciar esse processo de rotina de estudos, tá? E aí, nesse vídeo de hoje, eu quero traçar aqui com vocês uns objetivos, um guia prático para vocês colocarem isso em prática quanto antes e assim vocês cada vez mais melhorarem ali a qualidade, não só sua técnica na profissão da fisioterapia, mas como também nas soft skills, né? Aquelas habilidades que a gente tem que adquirir, tá? Porque é o seguinte, não adianta você ser só fisioterapeuta, ou ser só profissional de saúde, ou ser qualquer outra profissão que possa estar vendo aqui a gente, tá? Não adianta. A gente precisa ter habilidades que possam nos acrescentar, somar na nossa vida, seja ela uma vida espiritual, seja ela uma vida também profissional, seja uma vida pessoal, o que for, tá? E aqui eu quero passar um guia prático para vocês. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Então pode dar pause quando vocês tiverem dúvida, mas é importantíssimo que você anote cada um desses guias e vocês coloquem em prática quanto antes, beleza? Lembrando que dentro dessa rotina que eu vou falar para vocês, lógico, tem pessoas que estão em momentos diferentes. Então, tem uma pessoa que possa estar na faculdade ainda, que ela vai ter uma rotina de estudos ali que pode ser um pouco diferente. Tem aquela pessoa que já é formada. Tem aquela pessoa que está estudando para concurso também, que é bem diferente. Então, assim, a gente precisa só alinhar, mas no grosso, aqui na base, a rotina é essa. E você aí vai adequando assim a melhor possibilidade ali para você. Fechou? Então vamos lá, presta atenção, acompanha aqui comigo. Primeira coisa, é preciso que a gente tenha uma agenda, tá? Eu não sei como que pessoas sobrevivem sem agenda, tá? E hoje em dia a gente tem coisas tão simples como o Google Agenda que resolve tudo pra gente. E tem pessoas que gostam da agenda também física, né? Eu tenho as duas, eu gosto tanto da física como também do Google Agenda. E o que é que acontece? Se você não estabelecer horários, já começa ali gerar um erro. Então, a primeira coisa, você precisa estabelecer horários para sua vida de estudos, tá? E aí, o que é que eu já recomendo a você dentro dessa vida de estudos? Que você tenha um horário para estudar, primeiramente, suas questões da nossa profissão, da sua profissão, tá? Se você for feitor de fisioterapia, cara, estuda alguma coisa da fisioterapia. Tá? Ah, Túlio, mas vai estudar o que da fisioterapia? Pô, coisa que não falta, tá? Então, a gente pode estudar artigos, ler pelo menos um ou dois artigos no dia. A gente pode estar estudando alguns livros da fisioterapia, tá? O problema do livro é que muitas vezes ele pode estar defasado, né? Pronto, um grande exemplo que eu dou aqui é a própria Fisioconsciência, né? Nossa plataforma aqui de atualização. Dentro dela você tem 4 artigos no mês, ou seja, um por semana, e tem artigo desde 2021, então tem artigo por muitos anos para você estar lendo lá, já traduzido, já debatido, já explicado para vocês, e já para vocês aplicarem na prática clínica. Dentro da plataforma você tem aulas que você pode estudar, aulas que você vai aprender como avaliar, tratar pacientes, todos baseados nas principais e melhores evidências clínicas atuais, tá? Nas disfunções tanto da fisioterapia esportiva como também da traumato-ortopedia. Dentro da plataforma também Fisioconsciência a gente tem grupo de estudos, né? Então você pode ver lá aulas com professores de diversas áreas que vão estar dando aula lá para você, tá? Mas eu estou dando aqui um pouco do merchan, mas é um grande exemplo que você pode fazer para estudar. Isso tudo com valor irrisório por mês, tá? Mas você pode estudar por artigos, livros, blogs, mas que você tire esse tempo para estudar pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora. Se você estiver na faculdade, pelo menos uma hora do dia também, tira para estudar.
sobre o assunto do dia, ou o tema que está sendo falado em determinada aula, mas que você consiga colocar sempre ali, estabelecer no seu dia, certo? Então, primeiro, ter uma agenda, estabelecer um horário, tá? 1 hora de estudos é ok, 2 horas seria ali o ideal, e 3 horas aí já é o máximo e também não faria isso, salvo se a pessoa estiver estudando para concurso, né? E assim, sabemos também, por exemplo, como eu, que atendo aqui particular, dentro do consultório, a gente tem uns horários que quem disse que vai estar super apertado, mas a gente tenta ali colocar como se fosse um paciente. O horário de estudo é um paciente. Então, nesse horário, eu estou lá me dedicando para estudar. Certo? Então, fazer uma agenda, estabelecer um horário do seu dia é importantíssimo. Segundo ponto aqui importantíssimo é o seguinte: se existe uma coisa que estamos sofrendo hoje em dia, se chama com celular. Como assim? Falo celular porque é o aparelho, mas dentro do aparelho é as mídias sociais, né? Então, Instagram, TikTok, WhatsApp, tudo isso acaba gerando distrações pra gente. E aí é muito comum, né? Hoje tem esse boom de TDAH, eu não tenho foco, eu não consigo estudar, eu não consigo ficar preso aqui. Cara, tudo isso é porque existe uma série de situações no seu ambiente que vão acabar atrapalhando a sua... Você está se concentrando, então assim, a sua concentração. Então é necessário que, a partir do momento que você der o seu horário para estudar, você afasta tudo aquilo que vai lhe causar algum tipo de distração. É às vezes de ligar para as pessoas, falar, ó, ninguém me liga agora. Modo avião, estou estudando e ninguém procura você, tá certo? Então, um dos pontos é você afastar de todo esse tipo de situações que possam gerar uma distração e você perder o foco. Tem também a questão de você fazer com que seu ambiente já lhe produza um lugar de conforto e livre de distração, né? Então tem também como você estar estudando num ambiente que vai estar ali fazendo barulho, que vai estar com a luz ruim, etc. Então, com pessoas ali o tempo todo falando, então tudo isso acaba atrapalhando você. Então, você afastar de todas as distrações num ambiente confortável, isso aí também é fato e importantíssimo para você realizar. Certo? Outra coisa, aí eu já vi algumas pessoas falando sobre esse tipo de tema, mas eu entendo também se você falar que é extremamente difícil. Inclusive, eu dificilmente consigo fazer isso todos os dias no mesmo horário. Mas muitas pessoas recomendam que você procure estudar, procure ler todos os dias no mesmo horário. Porque isso já sempre vai gerar um gatilho para vocês. Então, você ter esse tipo de rotina domingo a domingo pode sim ajudar você a criar essa rotina de estudos, tá? E de leitura. Sendo que a gente sabe, né, no nosso compromisso dia a dia, pode ser que tem gente que não consiga. Então, tem horários ali que eu acho que seria o mais específico, seria ou quando você acorda, ou na hora do almoço, onde eu faço bastante isso, ou antes de dormir. Então, esses 3 horários assim, você consegue ter ali bem específico, que todo mundo vai acordar, ou espera que a gente se acorde, né, no outro dia. E se você acordar cedo, melhor ainda, que você vai ter mais tempo. O horário do almoço, aí é de cada um, tem gente que não consegue, tem outros que conseguem. E também a pessoa ali sempre vai ter uma hora antes de dormir, né? Então, ela possa se organizar para isso. Então, estabelecer ali pelo menos uma rotina, de pelo menos você saber qual é o horário exato que você vai parar para estudar ou para ler, é importantíssimo, tá? Sendo que o seguinte, aí mais uma vez a gente vai ter que falar sobre aquela questão de mas eu não consigo me concentrar. Além das distrações, tá? É possível também que você esteja com a saúde física não tão boa. Então, assim, não adianta
você querer também estar querendo estudar, quer viver uma vida de uma rotina de estudo mais intensa. Se você não tiver com a saúde física boa, então é importante que a gente cuide da sua saúde. Então, qual seria aquelas coisas bem básicas, mas que, tipo, infelizmente pouquíssimas pessoas fazem hoje? Beber bastante água, no caso, no limite ali do seu peso, mas beber, ter um corpo hidratado, você beber a quantidade certa de água todos os dias, praticar exercícios físicos, isso é extremamente importante, tá? E também ter uma alimentação balanceada, tá? Não adianta você estar em falha com a saúde física e tentar estudar, porque isso também vai acabar lhe prejudicando. O nível de concentração, o nível de entendimento, de absorção do conteúdo vai ser muito pior. E você estando bem condicionado, vai ser extremamente importante nisso, tá? Tanto que eu junto com alguns colegas, eu tenho hoje uma assessoria de corrida, que a gente faz um trabalho justamente para isso, para as pessoas que não necessariamente querem ser atletas. Mas a corrida a gente tem com vários estudos robustos que ela vai ser não só benéfica para a questão de emagrecimento, mas como de ansiedade, depressão, estresse. Ela também vai melhorar a questão de dores específicas, como de coluna, etc. Enfim. E você, quando vai ver, por exemplo, você tendo um momento ali do dia de musculação, um dia de corrida, algum tipo de esporte, pô, isso aí já vai te ajudar a melhorar o teu desempenho no, ali no seu momento de estudo, no seu trabalho. Então, assim, se você não tiver um bom condicionamento, uma boa alimentação, um bom sono, tudo isso você não, não vai conseguir render. A pessoa que não dorme bem ou dorme muito pouco, ela não vai conseguir parar para ler um livro, ela não vai conseguir parar para estudar, sabe? Quem já passou por isso sabe. Muitas vezes eu já passei por situações que eu estava lá, muito cansado, e você começa a ler uma página, uma frase, ela começa as palavras começam ali a flutuar, você fica ali meio perdido e tal, e você, não, pô, preciso me concentrar. Lê e não entende nada, não consegue absorver nada. Então, assim, também é extremamente importante o sono. Então, essa questão física, como você treinar, se alimentar bem, dormir bem e beber bastante água, é também outro fator primordial, tá certo? E aí, o seguinte, vai estudar? Vamos lá, vai estudar, parou tudo, tá? Agora é a minha hora de estudar. Esconde o celular, tá no ambiente tranquilo, com a luz boa, já tá lá seu material que você já sabe que ia estudar, o tema que você vai estudar, o tema que você quer ler, tá certo? Tá lá seu copo de água, e aí, no ambiente tranquilo, você já dormiu bem, já se alimentou bem, pronto. Ali você vai conseguir render. Não adianta você querer fazer de todo jeito. Não dá para viver uma vida de rotina de estudos, uma rotina intelectual, se você não estivesse cuidando, tá? Então, já anota essas dicas aí que são muito importantes. E, gente, como eu falei no início, tem muita gente que acaba se dedicando com tantas coisas que não vão produzir nada na vida delas, sabe? E que se elas se dedicassem tão afinco ali, por exemplo, se você vê o pessoal que são influenciadores fitness, que não são da área, tá? Fitness, mas eles são influenciadores fitness. Quando eu falo que eles não são da área, eu, sei lá, não são nutricionista, não são médico do esporte, não são personal trainer, não. É só pessoas que não ganham nada para isso, mas querem ser uma pessoa extremamente fitness. Pô, se ela se dedicasse tanto como ela se dedica, se ela se dedicasse tanto na sua vida acadêmica, nos seus estudos, em leituras de bons livros, pô, com certeza ela está performando muito bem na sua vida, na sua profissão. E eu não estou dizendo que é para você não performar bem nos seus esportes, não é isso. É que você consiga também criar uma rotina de estudos e que você desenvolva tanto quanto. Eu sempre achei muito legal as histórias de tipo um Cristiano Ronaldo, de o cara treinar pra caramba e ele tá aí performando super muito bem e tal por tantos anos.
Os atletas de basquete também, Kobe Bryant, o Michael Jordan, o LeBron James, Steph Curry. Eu sei, a galera que performa muito e você vê que eles treinam muito e muito e muito e muito. Mas o treinar da gente, vou falar agora como um fisioterapeuta, o treinar da gente, a gente também está estudando muito. Estudar muito. E quanto mais a gente estuda, a gente vai conseguir performar cada vez mais nos nossos atendimentos, oferecer melhor para os nossos pacientes. E é isso é o que vai mover e fazer com que a gente saia dessa média medíocre, que é o Brasil de estar ganhando aí 2.000 a 4.000 reais por mês. Tá? E acabar também não caindo em papinho de guru que quer vender curso para vocês para ensinar a ganhar 10.000 reais por mês. Não vai. Se você não tiver uma rotina de estudo, você não vai conseguir, porque você não vai conseguir performar bem, tá? E aí eu queria fazer o seguinte, até dar um bônus aqui para vocês, que é algumas indicações de livros, tá? E aí, dentro desses livros, eu não vou falar da fisioterapia em si, mas eu queria que vocês estudassem livros bem pontuais sobre ter para você melhorar suas soft skills, ou seja, seus conhecimentos maiores, mais abrangentes ali fora da fisioterapia. Então, sem dúvida nenhuma, o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, sem dúvida nenhuma, é um livro para você iniciar esse mundo ali das finanças. Por quê? Se você é profissional autônomo, se você é fisioterapeuta, se você é profissional de saúde e você é uma pessoa que vive no mundo capitalista, você precisa saber sobre finanças. E esse livro do Pai Rico, Pai Pobre é um ótimo livro de entrada para você que quer iniciar esse processo. Beleza? Também tem, sobre questão de finança, tem Um Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho fantástico esse livro, do George Clason. Ele é um livro também pequenininho, introdutório, mas ele tem ali lições grandiosas para vocês entenderem um pouco dessa questão do mundo das finanças. Não é nada técnico, tá, pessoal? Não é nada técnico. Pelo contrário, é muito bem diluído, certo? E um livro mais recente, de 2021, sem dúvida também é um dos melhores, que a gente tem ali sobre finanças, é A Psicologia Financeira, né? Então, do Morgan Housel. Ele é um livro fantástico que eu recomendo demais, tá? E eu gostaria também de indicar mais 2 livros, certo? Esses 3 foram de finanças, mas mais 2 livros para vocês. Um que para mim ele explodiu assim, e de, tipo, depois de tanto tempo daquele primeiro livro que eu li, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, para esse, de fato, ele foi o que eu digo assim, esse foi o melhor livro que eu li na minha vida e que foi o que mudou, que é A Vida Intelectual, do padre Anthony Sertilanges. Fantástico, fantástico. Ali sim você vai aprender como estudar. Ali sim você vai aprender como fazer resumos, como você pode ter um desenvolvimento melhor dos estudos. E isso tudo que eu falei aqui é de forma resumida do que você pode encontrar lá com muito mais afinco, tá? Com muito mais profundidade. A Vida Intelectual do Anthony Sertilanges é um livro mais robusto, tá? É um livro mais com um linguajar mais rebuscado. Porém, recomendo demais, tanto que é um livro que eu coloquei como meta de todo ano ler pelo menos ele uma vez no ano, sabe? E assim a gente cada vez mais aprendendo mais sobre ele, que é fantástico. E por fim, é um livro que eu li recentemente, que aí ele já vai pegar uma parte mais física, né? Sobre questão de treinamento, de você ter uma mentalidade forte nas questões físicas, que é Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Ele é um cara absurdo na parte física, tá? Ele teve uma infância extremamente sofrida. É uma história real dele, ele contando a história dele. Então, ele é um cara bizarro, tá? Da Marinha Americana, um cara que conseguiu fazer o teste lá dos SEALs 3 vezes. Assim, uma coisa absurda que o cara fez, tá? E um cara que saiu de um sobrepeso para fazer coisas fantásticas com a questão física. Então, de fato, são esses 3 livros que eu vou deixar aqui abaixo, todos eles com link lá, para você quiser adquirir, poder ler e depois me dar o feedback se gostou também, se melhorou a sua vida, que isso eu tenho certeza que vai agregar demais na vida de vocês, tá bom?
Então é isso. Espero que tenham gostado dessa temática, de falar um pouco sobre essa questão da rotina de estudos com vocês, sair um pouco da fisioterapia e falar em outras áreas. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.